Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que o Senhor venha nessa tarde trazer para nós a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho e a bênção de Deus Espírito Santo. Que o Senhor diminua-me e cresça Ele. Cresça Ele e diminua eu. Que o Senhor esteja à minha frente, na minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda, e o sangue de Jesus me cubra desde o alto da minha cabeça até a planta dos nossos pés, guardando, protegendo e livrando de todo o mal. Que o Senhor nos cele nessa tarde e que o Senhor venha ungir os meus lábios, para que da minha boca saia só o que vi dele e não seja da minha carne, do meu próprio entendimento. Que o Senhor faça de mim um vaso para a honra e glória dele, não para a desonra, porque Arabashura Lamanai, eu sou falha, eu sou pecador e eu peço perdão ao Senhor, mas eu peço que eu sempre seja direcionada pelo Espírito Santo, para que eu não venha pecar contra o Senhor, porque a palavra que o Senhor me manda, Arabashuyanai, desde eu tive que, ele foi me entregando aos poucos, essa palavra. O Senhor foi me direcionando aos poucos. Ele me mostrou algo que eu não conseguia compreender, mas se essa palavra é vinda do Senhor, se essa live é do Senhor, que é do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sustenta ela de pé, Senhor, para entregar o que eu tiver que entregar. Que o Senhor faça de mim realmente Alabassuri Alamanai. Alabassuri Alamanai. Se o Senhor me entregou, é porque eu tenho que entregar. E se o Senhor tem me capacitado, é porque eu tenho que entregar. Eu tenho que dizer a todos os irmãos e irmãs que a palavra não é minha, que o Senhor apenas me capacitou, dando o discernimento para discernir o que Ele quer que eu discerna, que o discernimento venha dele. Porque a primeira palavra que o Senhor me entregou foi em Atos 10. E essa palavra vai ter cumprimento, eu já estou em Apocalipse, que nós vamos também lá. É uma palavra muito que vai falar muito, é uma correção, tá? É uma correção. Eu tô meio perdida aqui, que eu já falei, essa Bíblia minha é muito complicada. Achei. Então, o Senhor me deu a palavra e eu quero que vocês entendam que a palavra não é minha. Até para mim, essa palavra, ela foi colocada de uma maneira que eu estava questionando o Senhor desde domingo, porque eu não entendi ela, eu não compreendi, eu pedi o discernimento e o Senhor não me deu no domingo, o Senhor me deu ontem. Então, a palavra é em Atos 10, Atos dos Apóstolos, versículo 10, que é o encontro que fala sobre o centurião Cornélio, né, de Cesareia. Então, mas só que o Senhor não me deu no princípio, o Senhor me deu esses versículos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. No 12, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e os répteis da terra, as aves do céu, e foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mas mata e come. Claro que no versículo 14, Pedro diz, mas Pedro diz, de modo nenhum, Senhor,
porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Essa palavra o Senhor está dizendo para Pedro, porque o Senhor ouviu a oração de Cornélio e o Senhor estaria mandando Pedro para ir para Cesareia, para poder batizar aquele homem. E o que seria Cesareia? Cesareia era chamada, ele era um centurião da corte italiana, de uma corte romana. Ali era um bairro romano, né? Italiano, romano, que tinha idolatria, ali onde todos eram idólatras. E Cornélio, ele orava ao Senhor, o centurião. Ele orava 3 vezes ao dia, falando com Deus, só que ele não conhecia o Jesus. Então ele precisou, né? Ele precisava conhecer Jesus para ele se arrepender dos seus pecados, para que ele pudesse ser purificado, como a palavra diz, né? Cornélio foi um dos primeiros cristãos em Cristo Jesus a ser, né, reconhecido ali, naquele lugar, naquele bairro de Cesareia, Cesareia Marítima. Então, e o que o Senhor quer dizer para mim sobre essa palavra? Que Pedro, ele não comia os animais, né? Nada imundo. E nós vemos que muitas pessoas não comem, obedecem a palavra, busca a palavra, andar, né, guardar os mandamentos, tudo que o Senhor, porque perfeito ninguém é, todos nós erramos, todos nós tentamos nos aperfeiçoar cada dia no Senhor Jesus, e mesmo assim nós acabamos errando, porque nós somos falhos, mas tem pessoas que realmente se sente, como se diz, perto de todo ser humano do mundo, elas vão ser a mais perfeita pela cadeia alimentar que elas se alimentam. Só que o Senhor não quer dizer isso para vocês. O Senhor me capacita a entregar essa palavra, que quando fala que sobre ele vê aquele lençol de todos esses animais e ele não comeria porque eram coisas imundas, eu fiquei pensando, onde que o Senhor vai me levar? Eu sabia que o Senhor ia me colocar, me posicionar numa palavra de correção para alguma denominação, por alguma igreja. Isso eu tinha certeza. Só que eu não sabia qual. Eu sabia que eu teria, talvez, eu não saberia onde que o Senhor ia me colocar. Da mesma maneira que ele colocou Pedro. Porque se Pedro não tivesse tido essa visão, jamais ele tinha entrado em Cesareia Marítima e teria ido na casa de Cornélio. Então ele precisava, o Senhor precisava avisar o Pedro, porque através disso Cornélio mandaria seus soldados ir buscá-lo. Então leia a palavra, o Atos 10, aí vocês vão entender. Porque a palavra não vai ficar só aqui. A palavra nós vamos para Apocalipse 3. Amém? Glória a Deus. Alguém pode dizer que se tem alguém aí, vamos dizer glória a Deus, porque Deus vai falar poderosamente com irmãos, com irmãs, que eu não sei qual é a denominação, né? Que cada um frequenta. Qual que é a denominação, qual é a igreja, mas o Senhor fala de carnes imundas, né? De animais imundos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei qual que é a igreja. Eu sei qual é. Essa igreja, eu estava esperando uma confirmação do Senhor, porque pela minha cadeia alimentar, que hoje eu me tornei, que eu mudei, né, os alimentos, total do que a palavra do Senhor
entrega, e eu estou vivendo realmente esse direcionamento que o Senhor me deu, de eu não poder colocar carne imunda, coisas imundas, né, comer. Então eu esperava, tivemos a minha filha, não eu, porque eu não posso jamais mentir, que a glória é sempre do Senhor, mas Ele usa de uma maneira. Cada vez que o Senhor precisa entregar algo, Ele usa em sonho uma das minhas filhas, e quando é para o mundo, o Senhor usa a mim. Então, quando tem algo que é familiar, que vem de família, o Senhor usa minhas filhas, para poder elas revelarem o sonho. Só que o discernimento, o Senhor vem depois dando. A primeira visão do sonho, o Senhor nos deu com a igreja adventista. A igreja adventista. Estávamos, né? Elas estavam na frente da igreja, saindo de um culto, o primeiro sonho. E Arabassuiamai. E nós estávamos esperando, né? Estava ali fora, esperando, reunido, a família, na frente da igreja adventista. E nós estávamos esperando o tempo certo para que o Senhor, como eu já tinha tirado os alimentos imundos, seria aonde eu estaria congregando. Então eu estava esperando essa resposta do Senhor para que eu fosse congregar, né? Ser entrada Arabassuiamai na igreja adventista. Só que, mais uma vez, o Senhor entregou esse final de semana um sonho para minha filha. Além daquela palavra que Ele deu no domingo, foi de sexta para sábado, o Senhor deu uma visão de pessoas estarem num lugar que na hora eu já sabia que era adventista pelo cenário que Ele colocou a igreja, que tinha um tanque de batismo, que as pessoas estavam, só que essas pessoas estavam mortas dentro da igreja. Essas pessoas estavam mortas lá dentro. Elas se mexiam, mas elas estavam caídas, mortas. Foi um sonho muito para ela e o Senhor já deu a revelação. E o que o Senhor quer dizer com tudo isso? O Senhor quer dizer que chegou o tempo da igreja acordar, despertar. É o tempo do despertamento. Por quê? Quando nós acostumamos com tudo, nós achamos que nós estamos andando conforme a vontade do Senhor, e muitas das vezes não. Nós estamos andando segundo a nossa vontade, o nosso querer. Falar de Jesus, pregar Jesus, viver os ensinamentos da Bíblia, como eu também estou buscando viver, e mesmo assim eu ando errando, porque eu não sou perfeita, eu sou pecadora. O que leva as pessoas a morrerem? Porque elas já acostumaram a estar ali. Elas sabem que elas só estão esperando a vinda de Cristo, porque elas andam se alimentando bem, elas fazendo a vontade que a palavra prega. Eles usam a palavra, eles vivem, eles se alimentam dela. Eles conhecem Arabassuiamai. Só que existe algo que o Senhor mandou eu entregar para todos os irmãos, que eu quero que vocês não se ofendam, mas que vocês reflitam através dessa palavra, que não é minha. Talvez eu não sei nem me posicionar para entregar, mas eu preciso entregar pelos dois sonhos. Então eu sei que a igreja é essa, porque foi confirmada ontem, na oração da noite, da Arabassuiamai. A palavra do Senhor está na quinta carne, a igreja de Sardo ou Sardes. Na minha Bíblia está Sardo, só que é Sardes. E essa palavra é para vocês, meus irmãos, da igreja adventista. Porque vocês guardam tudo. Mas a palavra é o Senhor que está mandando eu dizer.
eu não teria motivo algum para sonhar, ou a minha filha sonhar e dar o discernimento, dar a direção para vocês. Simplesmente é algo que eu tenho que entregar. Por isso que o meu chamado não é fácil. Porque aonde eu tenho que entrar, eu tenho que ir falar. E eu não achava como. Como que eu vou falar para todos? Eu teria que ir de igreja em igreja, pregando e sendo expulsa? Aqui está a forma que o Senhor me deu. O vídeo da internet. Essa porta que o Senhor me abriu. Para que eu venha entregar a verdade. Para que eu venha direcionar os meus irmãos. Porque às vezes nós achamos que nós estamos andando verdadeiramente na vontade do Senhor. Errado estamos. Porque de alguma forma nós não estamos agradando. Então vamos para a palavra para que eu entregue. Versículo 1. E o anjo da igreja que está em Sardes, ou aqui está Sardo, em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. É as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras que tens, e é para todas as outras, né? Também não é só para adventista, mas para todas que guarda a palavra do Senhor e os mandamentos. Então, é para todas, ok? Olha como que vai falar com o sonho da minha filha. E eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives. Glória a Deus, aleluia. De que vives e estás morto. Arabashuri alamanai. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas, Arabashuyanai, diante de Deus. Não sou eu, é o anjo do Senhor. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Glória a Deus, aleluia. E ouvido, e guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, ou Galabashuyanai, porquanto são dignas disso. Glória a Deus, aleluia. E o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, todas as igrejas que têm que levam a palavra a sério, que andam realmente nos mandamentos do Senhor, mas tem pessoas que estão falhando dentro da igreja. Seja o que eu sei que eu vi foi essa, né? Que ela, não eu, a minha filha, mas que a hora que o Senhor me deu essa palavra ontem, que era para mim entregar da mesma maneira que Pedro teve que entrar. Pedro não comia as comidas imundas. Então, realmente, é para aquelas que guardam os mandamentos, que respeitam o mandamento do Senhor. Então, o que seria? Nós juntamos, a partir do momento, o Senhor me deu o discernimento dos sonhos, junto com a palavra de Atos 10 e mais a palavra de Apocalipse 3, que é a 5ª carta à igreja de Sardes, que seria para que vocês fiquem preparados, meus irmãos. Que vocês se preparem, porque tem pessoas que realmente estão vigilantes.
São pessoas que realmente vigiam e não deixam se contaminarem. Mas tem outras pessoas, por uma maneira ou por outra, não está andando de qualquer maneira, não tem ouvido a verdade, não tem ouvido a palavra do Senhor. Porque muitas pessoas encontram nos seus íntimos, que é o seu quarto, o seu santuário. Então, esses santuários são colocados dentro de suas casas. Então, esse não é colocado no meio da irmandade. Esse não é colocado no meio dos irmãos. Cada um tem uma intimidade diferente. E, às vezes, para não receber uma correção dos líderes, elas se posicionam como todos. Mas, na verdade, elas estão mais elevadas. O nível é mais elevado do que todas as outras igrejas. Então, vocês busquem cada um que estão cada dia vivendo à espera de Cristo voltar. E muitos estão duvidosos, porque talvez não seja, mas essa é a igreja que prega a verdade. Essa é a igreja que realmente mostra os verdadeiros ensinamentos de Cristo. E tem colocado a Rabassuia Manai, a Rabashura Elamanai, tem levado a verdade. Tem, realmente, mas tem pessoas que não vão todos, né? Se colocar, se posicionar. Então, essa palavra é para o povo, para os adventistas, para os irmãos adventistas e para todas as outras congregações que, como ela, vivem realmente se santificando, evitando as carnes imundas, né? Os animais imundos, como está na palavra do Senhor, dessa cadeia alimentar que é o mesmo alimento que o Senhor se alimentava, que os judeus se alimentam, que eles buscam, né, na disciplina do Senhor. Então, que essa palavra venha edificar o chamado e a exortação para a igreja. Porque o que eu estou entregando para vocês é uma exortação da palavra do Senhor. Que coube a mim, a Rabassuia Manai, entregar. Porque o Senhor está às portas. E ele virá como um ladrão. E ninguém vai saber o dia e a hora. Então, estejam preparados, voltem realmente a andar, a disciplinar os que estão andando em disciplina dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas que elas andam indisciplinamente. Por quê? Elas estão ali, elas estão mortas. Por quê? Elas estão cansadas de esperar. A espera por Cristo é como se todos os dias ele fosse voltar. Só que vai passando o tempo, vem o cansaço, vem a exaustão. A pessoa fica totalmente desligada. Ah, mas ele não veio ainda. Então vamos dar uma relaxada, dar uma esticadinha. E ficam como mortos. Então, vamos acordar, povo. Vamos acordar, porque essa palavra, ela tem direção. Ela tem uma direção e é grande. É uma Arabassuri Alamanai que agrada ao Senhor. Que dá para entender, né? É uma igreja que agrada. A igreja de Sardo ou de Sardes, ela agrada ao Senhor. Porque ela tem um comprometimento com o reino. Ela mostra a verdade. Só precisa se disciplinar pela palavra, acordar, né? E ressuscitar os que estão mortos na fé, aqueles que deixaram, aqueles que abandonaram, aqueles que estão de qualquer maneira. A casa do Senhor é santa. É hora de orar, é hora de vigiar, é hora de buscar, é hora de se entregar cada vez mais à vinda do Senhor Jesus. Que sejamos realmente merecedores desse grande dia, desse grande acontecimento, porque todo olho verá. Não vai ficar sem ser visto. Todo olho verá. Então, quantas pessoas ainda estão mortas porque
Está morno é uma coisa que já morreu também, né? Porque a palavra do Senhor diz, ou seja frio, ou seja quente, mas não esteja morto. Porque isso são pessoas mortas, pessoas que não estão nem aí mais, que não esperam mais nada, que não creem mais nada. É isso. É isso que acontece. A cada dia nós vemos pessoas que estão de qualquer maneira. De qualquer maneira. Elas estão. Elas não se olham. Elas não vê mais Cristo como ele deveria ser visto. Então, que vocês entendam que eu possa buscar, né, cada vez mais esse conhecimento e poder ajudar. Porque por mais que seja uma palavra sendo entregue, seja direcionada a todos. Porque é buscando em vocês que eu tô, sabe, querendo mostrar a visão de Cristo, a verdadeira visão que Cristo quer que eu passe. Porque o meu chamado não é fácil. Não é fácil o meu chamado. O meu chamado é um chamado difícil. Então, eu peço que vocês recebam essa palavra, que vocês compreendam essa palavra, que ela não é minha, que ela é do Senhor. Faça cada dia os dias de vocês na espera para que o Senhor volte. É hoje que o Senhor vai voltar, então eu tenho que estar preparado. Eu tenho que mudar meus maus hábitos. Eu tenho que mudar o meu posicionamento, o meu linguajar. Eu preciso. Nós precisamos mudar o linguajar de cada maneira, porque às vezes o cansaço está tomando conta do povo de Deus. O cansaço está nos tornando esgotados, sabe? É um esgotamento, porque nós estamos vendo tudo a palavra do Senhor se cumprir, segundo a própria palavra dele. Mas muitos de nós não ouvimos o que o Senhor Jesus quer dizer. Muitos não aceitam a labassúria lamanai, o batismo de línguas, o Espírito Santo falar com a igreja. A maioria não recebe, porque acha loucura. Loucura é não crer, porque se Jesus, no dia que ele subiu para o céu, ele, Arabassúria Lamanai, ele batizou os seus discípulos, todos que estavam com a Pentecoste, que foi o divisor de línguas, que aconteceu. A Pentecostes, Arabassúria Lamanai, a Pentecostes, porque ali o Senhor, o Espírito dele brandou naquele local. Todos foram batizados pelo Espírito Santo, o Consolador. Cada pessoa tem uma maneira de manifestar o Espírito Santo. Outros é super suave, tranquilo, mas a pessoa é direcionada pelo Espírito. Outras já é de outra maneira, mas tem o espírito de mentira, o espírito enganadores. Esses também estão dentro das igrejas. Esses têm tomado conta da igreja, mas esses espíritos, eles não aceitam a correção. Eles não aceitam ouvir a verdade. Eles não aceitam ser disciplinados e muito menos exortados. Eles querem tomar o púlpito, eles querem tomar o lugar, eles não abrem mão de nada. Esses espíritos que eles se acham que eles estão no controle, que eles têm o espírito, que é o espírito da Jezebel, eles não aceitam a correção. Eles acham que tudo tá errado. As outras igrejas que pregam a verdade, que vive
se sacrificando, elas são erradas. Porque imagina que isso, eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo, mas a palavra do Senhor nos garante isso. A palavra do Senhor garante que nós sejamos sóbrios, e essa igreja anda sóbria. A igreja, ela deixa as carnes imundas, todos os animais imundos, para viver numa santificação o tempo todo. Só que, quando fala do Espírito Santo, os pentecostais, não é bem-vindo. Por quê? Eles falam em línguas, eles mostram totalmente uma glória estrondante ao Senhor, mas a palavra também diz que o Senhor quer as nossas glórias, o Senhor quer o nosso louvor, a nossa adoração, o Senhor quer que nós o aplaudimos, que nós sapateamos na presença dEle, cheio da glória dEle, para glorificar e exaltar o nome dEle. Não é para nós apenas sentar e ficar esperando uma palavra, não. Nós devemos deixar o Espírito Santo, ele tomar conta do ambiente, deixar ele se manifestar dentro da casa. Ele é o dono, é ele que santifica, é ele que derrama Arabaxuri Alamanai, toda Arabaxuri Alamanai, o Espírito do Senhor que restaura, que transforma, que muda, que Arabaxuri Alamanai, sejamos realmente representantes de Cristo, não só na obediência, mas que nós venha abrir a Arabaxuri Alamanai, o nosso ser ao Espírito Santo, entregando-nos cada um como templo do Espírito, para que a palavra seja a edificação de todos os irmãos e de todas as irmãs, para que todos recebam o momento. Não é um lugar que nós precisamos encher da presença. Eu estou entregando, por mais que eu esteja nesse momento tomada pelo Espírito, eu estou, porque tem entrega na porta. Ainda bem que as minhas filhas vão lá e recebem, mas era para mim estar recebendo. Mas eu estou aqui fazendo a obra. Eu estou aqui entregando o que o Senhor me capacitou a entregar. Não para um escândalo, não para uma enxotação escandalosa, blasfemando, como julgando, não. Apenas a palavra que o Senhor me entregou, a entregar a palavra aos meus irmãos da igreja Arabaxuri Alamanai, da Adventista. Para ela e para outros também, que também guarda os mandamentos. Mas a palavra do Senhor é direcionada a ela. Porque o Senhor revelou a igreja. O Senhor revelou, o Senhor mostrou a frente e o Senhor mostrou dentro. Então quer dizer, e o Senhor deu a palavra. Né? Que como Pedro, vocês têm se posicionado não comendo nada imundo. Então é para vocês. Essa palavra desse dia, que eu tô até perdida, dia 18 de novembro de 2025. E essa live não vai ficar só aqui, no meu Facebook. Ela vai subir para o YouTube, porque ela precisa chegar em outros irmãos, em outros lugares. Ela tem que ir, porque a palavra é para todas, para que vocês venham se alimentar realmente dessa palavra que vocês precisam, porque o Senhor que diz, e olha que pode ver que eu vou falar mais uma vez antes de eu terminar a live. Eu vou ler a palavra. A quinta carta à igreja de Sardo. E o anjo da igreja que está em Sardes, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e a Arabaxuri Alamanai, e as 7 estrelas,
Eu sei as tuas obras, que tens nome, de que vives e estás morto. A palavra não é minha. A palavra não é minha, mas é do Senhor. Como que estava no sonho? Mortos, dentro da igreja. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso, e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, além da igreja adventista, tem outras que, como elas, que são as igrejas que guardam todos os mandamentos, mas tem muita gente que já morreu dentro da igreja, né? Estão mortas, que são todas as que guardam os mandamentos, não comendo nada imundo, que seria como elas vivem realmente uma disciplina alimentar verdadeira, como os discípulos do Senhor Jesus, como Pedro. Elas realmente se posicionam, elas levam a sério os mandamentos do Senhor, mas mesmo assim tem que se colocar num posicionamento, porque tem pessoas morrendo dentro da igreja, tem pessoas que estão mortas, que pessoas que usam da mesma maneira judeu, né, de judeus, de uma igreja judeia, eu não sei nem como falar, de judeus, elas se posicionam, mas elas não guardam. Algo o Senhor está falando com vocês, que essa é a quinta carta. Então, que seja para todas essas igrejas que guardam os mandamentos, que buscam o Senhor, mas estão falhando, como todas as outras, tirando as que Jezebel já tomou conta, que não aceita a correção. Então, sejam realmente, né, ouvindo a palavra, porque só o Senhor tem que receber a honra, a glória, para que vocês possam entender, né, que a verdade do Senhor tem que ser entregue, e o Senhor vai usar uma criatura pequena, como eu, para entregar para vocês essa palavra, que não é minha, mas é do Senhor, e foi um quebra-cabeça para poder chegar ao discernimento pelo Espírito, porque não foi por mim. O Senhor 3 vezes sonho, palavra em Atos 10, né, a partir do versículo 11 ao 13, só que eu coloquei o 14 para que vocês entendam, né, porque Pedro fala para Deus que ele não comia, que não entrava nele coisas imundas, para que vocês entendam. E a palavra de Sardes, aí quando foi onde o Senhor me revelou que era adventista, e todas as outras denominações, que como elas, porque diz as igrejas, então há mais igrejas que, como a igreja adventista, levam ao pé da letra a palavra do Senhor. Amém? Então essa live hoje é direcionada à igreja, e ela tem nome, e ela tem lugar, ela tem já a direção. Então hoje eu não vou ficar alongando nada mais,
porque eu tinha que entregar essa mensagem e que vocês recebam, e vocês se reúnem, e vocês vê o que está falhando, o que está acontecendo, porque vocês precisam, sabe, despertar, para que pessoas não morram, para que pessoas não morram eternamente. Vigiam, busca essa palavra que é direcionada, e eu jamais me sentiria digna, gente. Eu vou ser verdadeiramente eu agora. Eu não me sentiria digna de falar uma palavra dessa com os irmãos que eles buscam se aperfeiçoar, né? Na palavra são muito julgados, são muito perseguidos, porque as pessoas, outros irmãos de outras denominações perseguem demais. É uma igreja muito perseguida. E vê que tem erro sim, mas ela é agradável ao Senhor em partes. Ela tem agradado, porque é pela disciplina, por elas respeitar as regras. Mas tem pessoas que não, porque de alguma maneira ou não, elas não vigiam. Então, que sejam vocês aí, olha, que não estão vigiando, vigiem, porque Jesus virá como um ladrão e ninguém saberá o dia e a hora, e todos serão pegos de surpresa. Amém? Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com todos. Que a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada um dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor venha abençoar os meus amigos e meus inimigos. Que o Senhor faça-se presente em todos, porque essa palavra tem direção, mas cada um que recebê-la receberá um galardão no reino dos céus. Amém? A paz do Senhor. Um beijo no coração e fica até a próxima live, se assim o Senhor permitir.